Então, Padre Francisco, boa noite, bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse, fala um pouquinho da sua trajetória, de estudo também. Acho que é importante para eles conhecerem um pouquinho o senhor. E manda a brasa no tema. Nossa dinâmica é assim: nós todos ficaremos com os microfones desligados, atentos ao que o senhor tem a nos dizer. E no final, se a gente tiver alguma pergunta, alguma coisa, o senhor nos der a oportunidade de interagirmos um pouquinho, fazemos alguma consideração, aí o senhor fica à vontade. Tá bem? Tá ótimo. Então, em nome do Frei Felipe, em nome de Dom Esmeraldo, agradeço o senhor ter aceitado o nosso convite, né, para estar aqui. Eu sei dos seus inúmeros compromissos, eu sei da sua correria aí, eu sei que hoje é dia da sua folga, inclusive, né, e está aqui conosco nesta noite que é de uma grande alegria. Aqui estão lideranças de todas as paróquias da nossa diocese, né? O pessoal vai entrando aos pouquinhos na medida em que chega do trabalho. A sua palestra, a sua colocação, ela fica gravada e vai ser disponibilizada também oportunamente no nosso canal da Escola Diocesana, que todos os membros, são 110 pessoas inscritas, terão acesso depois, tá bem? Então, obrigadão. A palavra é contigo, Francisco, Padre Francisco. Perfeito. Então, boa noite mais uma vez a todos. Agradeço a Dom Esmeraldo, né, o bispo dessa diocese, o convite na pessoa do Frei Felipe e do Padre Carlos Magno, para poder colaborar com essa escola de formação que vocês estão vivendo nesse tempo aí na diocese de vocês, né? Então, como o Padre Carlos já falou, eu sou o Padre Francisco Reinaldo, aqui da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tenho quase 15 anos de sacerdócio. Nesse tempo, eu estive em Roma durante 7 anos, me especializando nos estudos, então fiz um mestrado e um doutorado em teologia sistemática, com ênfase em cristologia. Em 2020, então, defendi a minha tese de doutorado publicamente, e desde então, quando eu retornei ao Brasil, no ano seguinte, de 2021 para cá, eu colaboro como professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sobretudo nas cadeiras de teologia dogmática, cristologia, trindade, antropologia teológica, não, escatologia, pneumatologia e por aí vai. Algumas cadeiras são de minha responsabilidade e hoje eu trabalho diretamente na formação dos futuros sacerdotes através do nosso seminário arquidiocesano de São José, que tem o prestígio de ser o seminário mais antigo de todo o Brasil, né? Já formou inúmeros sacerdotes, bispos, cardeais para a igreja. Hoje, além de professor, eu também tenho a função de pároco numa paróquia grande e nova, recém-instituída, temos 9 meses de criado, só a nossa paróquia. Uma paróquia que não tem templo ainda, temos um terreno para construir, então temos um longo e grande desafio, né, na região onde o Padre Carlos Magno conhece muito bem, que é na região onde ele trabalhou também aqui no Rio comigo, e então eu me divido entre o campo acadêmico e o campo pastoral, né? Então são duas paixões que se unem no meu trabalho por conta de amar a pastoral, o contato com o povo, né? E ao mesmo tempo também poder desenvolver uma reflexão teórica em nível teológico para poder ajudar tanto os seminaristas, e a oportunidade também de ajudar tantos leigos e leigas que estão em busca dessa formação, desse aprimoramento e desse crescimento na sua fé. Então, basicamente, são esses, acho que, essas informações importantes, né? A gente pode começar o nosso encontro fazendo uma breve oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos e caríssimos de Deus. O Frei Felipe, quando entrou em contato comigo, me pediu, então, que eu refletisse no dia de hoje com vocês sobre um mistério que eu considero, de fato, um dos mistérios centrais da nossa fé, que é o mistério da encarnação, né? Vamos tentar entender o que
quando nós falamos mistério da encarnação, o que isso quer dizer, né? Mas antes de a gente poder chegar propriamente a esse núcleo, eu gostaria de fazer um breve itinerário que vai, de algum modo, recapitular ou levar em consideração aquilo que certamente na semana passada vocês já viram com outro formador, vocês já estão na escola de formação, e que devem ter visto na introdução ou no convite que foi feito a vocês para participar desse projeto, dessa escola de formação, né? A gente sabe que a revelação, o mistério de Deus entrou na história, né? Deus sendo eterno, Deus que é transcendente, Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, Deus que é puro espírito, ele entra na história, ele faz história, ele caminha na história com o ser humano. E ele faz desse ser humano, criado à sua imagem e semelhança, como nós bem conhecemos lá no Gênesis, essa origem e esse destino divinos que são dados ao homem, ao ser humano, ao homem e à mulher, ele faz disso o modo segundo o qual nós podemos, então, ter acesso a ele mesmo, à realidade de Deus mesmo, né? Lá no início da criação havia um projeto, né? Que projeto era esse? Segundo os relatos da Bíblia, nós podemos compreender que no Jardim do Éden, naquele jardim primordial e primitivo, a humanidade vivia em harmonia, em paz, e tinha todo o necessário para a sua vivência. Deus, depois de criar todas as coisas e submeter tudo ao homem, deu a ele, fez com ele uma aliança, estabeleceu um compromisso. Qual era o compromisso? Podeis comer do fruto de todas as árvores, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim, sob a pena de morte, né? Então, a partir dali, quando é rompido esse acordo, quando se desfaz esse acordo, começa, então, toda uma história de resgate de Deus em relação ao ser humano, né? Naquele momento inicial, quando o homem transgride o acordo que fora estabelecido desde o princípio com Deus, entre Deus e os homens, e esse acordo foi rompido pela desobediência de Adão e Eva, começa uma história que nós podemos, então, nós depois vamos chamá-la história da salvação, onde Deus deseja constantemente, vindo ao encontro do homem, salvá-lo. E ele vai usar de diversos modos, diversas maneiras, né? No Antigo Testamento, o primeiro modo, segundo o qual Deus deseja salvar, resgatar esse homem que perdeu o plano original, é, certamente, o chamado dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, são os líderes que vão conduzindo o povo rumo a essa reconstrução da sua história. No segundo momento, nós temos os juízes, que vão ser esses homens cheios do Espírito Santo, que conduzem o povo na execução e na realização da vontade do Pai. No terceiro momento, nós vamos ter, então, os reis, que têm a responsabilidade divina, sagrada, de conduzir esse povo, mais uma vez, também naquele tempo da história, rumo à vontade de Deus. Esse povo, um povo de cabeça dura, como tantas vezes vai dizer o Antigo Testamento para nós, que é reflexo do ser humano de todos os tempos, né? O povo da Antiga Aliança. Nós também somos esse ser humano, marcado pelas nossas incongruências, marcados pela nossa desobediência, marcados pela rebeldia que nos toma tantas vezes e nos leva para distante do projeto divino. E então, Deus, para não desistir desse ser humano, envia diversos profetas, né? Então, em todo o tempo das profecias, um grande bloco de livros na Sagrada Escritura é exatamente o corpo profético, e esse corpo profético é um constante convite de Deus ao ser humano para que ele se permita reconciliar, para que ele deseje voltar para Deus. Todas essas tentativas parecem ter sido frustradas por parte do ser humano. Deus sempre fiel à sua aliança e o homem incapaz de corresponder a isso. Então, podemos dizer que no Antigo Testamento nós temos um tempo de preparação para uma revelação plena que acontece no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, é como nós costumamos dizer em teologia, é figura, é protótipo, é preparação, enquanto o Novo Testamento é atualização, é concretude, é realização, é exatamente o trazer para o tempo histórico aquilo que era um desígnio, aquilo que foi predito, aquilo que foi prefigurado, aquilo que foi profetizado, agora, na plenitude dos tempos,
em Jesus Cristo ganha corpo, ganha identidade, ganha personalidade, podemos dizer, em certo sentido. Então, tudo que o Antigo Testamento anunciou se cumpriu em Jesus Cristo. Se você pegar, por exemplo, o texto da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 5, vai dizer: Deus, de outrora, de muitos modos, falou aos nossos pais pelos profetas. Nestes tempos, que são os últimos, falou-nos através de seu Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Depois, podemos pegar, por exemplo, a citação de Gálatas 4:4, carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, quando então São Paulo escreve: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Então, aqui está condensado, nesse pequeno versículo da carta aos Gálatas, tudo aquilo que, de algum modo, vamos destrinchar ao longo dessa nossa fala da noite de hoje. Chegou uma plenitude dos tempos. Que tempo é esse? Né? A gente costuma dizer que houve um início dos tempos quando da criação. Desde lá, começamos, então, a viver o desenrolar do tempo. Né? Imaginem vocês uma linha do tempo. Né? Uma linha onde nós temos um marco zero. Qual é o marco zero dessa história? Pelo menos para nós, seres humanos, é desde a criação. Né? Então, desde a criação, nós temos ali o início dos tempos. E aí vem o desenrolar dos tempos, até que chega, como diz aí o texto bíblico, na plenitude dos tempos. Quando chegamos à plenitude dos tempos, é sinal de que chegou o máximo, o ápice, o mais alto dom revelador de Deus. A revelação de Deus chegou ao seu auge. É por isso que depois de Jesus Cristo, não há de se esperar mais nenhuma outra revelação. Tanto é que todas as revelações, por exemplo, que nós temos nas aparições marianas, são sempre revelações de cunho particular, privado, as quais não estamos obrigados a crer. Não é? É uma revelação particular. E assim, a gente entende que em Jesus Cristo acontece a plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos ela tem um pequeno arco que compreende a encarnação, vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Todos esses mistérios que gravitam em torno da vida de Cristo, que nós condensamos numa expressão, mistério pascal de Cristo. O mistério pascal não é apenas a morte e a ressurreição. A morte e a ressurreição são o ápice do mistério, mas o mistério pascal é toda a vida de Cristo, desde a encarnação até Pentecostes. Então, nós temos essa plenitude dos tempos gravitando ali, nesse ponto, que para nós, inclusive, é o ponto divisor de águas da nossa história, não é? Até, ainda hoje se fala isso, embora haja muitas tendências de se desfazer deste tipo de nomenclatura, nós contamos o tempo de que modo? Tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Estamos no ano 2023, depois de Cristo, não é assim? Tudo aquilo que veio até antes do ano zero da história, digamos assim, a encarnação do Verbo, a vinda do Verbo ao mundo, é antes de Cristo. Não é? Então, nessa plenitude dos tempos, que foi estabelecida por Deus, Deus tem nas suas mãos a providência, né? Ele é providente, ele, na sua providência, na sua bondade, ele designa cada tempo para cada coisa, e ele envia, então, o seu filho, filho de Deus, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Com que intuito? Qual é o objetivo, segundo esse texto de São Paulo para nós? Para remir os que estavam sob a lei. A lei, de algum modo, era o jugo sobre o qual nós estávamos fadados a caminhar, e a lei, ela nos condena, de alguma forma, a uma separação eterna. Porém, pesa sobre nós uma boa palavra, que é a palavra de Gênesis 3. Quando acontece o Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, faço essa digressão para a gente entender o restante da explicação de Gálatas 4,4. Gênesis 3,15 é o que nós chamamos teologicamente de o proto-evangelho. O que quer dizer proto-evangelho? O evangelho nós bem sabemos que é a boa nova, né? A boa notícia. Agora, proto-evangelho é o evangelho que vem primeiro, o evangelho que antecede de alguma forma.
Esse proto-evangelho é uma primeira boa notícia. Que primeira boa notícia é essa? É o anúncio de que Deus poria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Por isso que, quando Gálatas 4:4 afirma que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, aqui está se concretizando aquela promessa que o próprio Deus fizera aos nossos pais no paraíso perdido. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nessa mulher, se na primeira Eva nós temos a perdição do projeto, na nova Eva, que é Maria, a mãe de Jesus, nós temos, então, a reconciliação, a reconsideração do projeto salvífico de Deus. É por isso que é importante esse dado, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Então, ele vem, nascido desta mulher, nascido nesta condição, exatamente para nos dar a remissão, ou seja, significa que pesava sobre nós uma condenação. E assim, pudéssemos, além de ser remidos, receber um dom que nenhum outro poderia nos conceder, que é compartilhar aquilo que é próprio de Jesus Cristo. O que é próprio de Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus. Mas nós também somos filhos de Deus. Então, o mistério da vida de Cristo, da vinda de Cristo também ao mundo, é o mistério dessa adoção filial que Jesus deseja compartilhar conosco para nos reconduzir ao projeto inicial do Pai, que é viver essa comunhão, essa intimidade que o ser humano é chamado a estabelecer e a viver com Deus, nosso Senhor. Então, fica evidente para nós, nesse versículo 4, do capítulo 4 de Gálatas, que a encarnação do Verbo é o meio de Deus restaurar o que se perdera no início da história da humanidade por meio do pecado de Adão e Eva. Então, se grande foi o nosso pecado, como vai dizer também São Paulo na carta aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nem merece comparação com o mal feito pelos nossos pais, o bem que Deus realizou em Jesus Cristo, seu Filho, enviando ele ao mundo. Então, para nós já fica evidente nesse início da nossa conversa que o mistério da encarnação, ele tem um objetivo muito preciso, é o remédio, é o caminho, é o meio que Deus estabeleceu para restaurar o que se perdera lá no início da história da humanidade por meio do pecado de nossos primeiros pais. Caminhando um pouquinho mais, nós podemos considerar então a afirmação do credo. Nós temos o credo que geralmente rezamos aos domingos ou nas solenidades e festas, nas solenidades, que é o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho, nosso Senhor, e por aí vai, é mais sintético. E nós temos um credo desenvolvido, que é o credo niceno-constantinopolitano, não é? Que é aquele credo que vai explicando cada um das afirmações da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Aqui está, então, a condensação do mistério da nossa fé. Aqui está a concentração cristológica do mistério da nossa fé em Deus. Quando nós rezamos no credo, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, fazendo-se homem, essa afirmação é fruto de fé, ela é fruto de longos anos de discussão e elaboração teológica, que passou por diversos estágios. O primeiro estágio é exatamente aquele primeiro momento em que se busca negar, mais do que negar a divindade de Jesus Cristo. O primeiro desafio foi a negação, a aceitação da humanidade de Jesus Cristo.
Então, para poder salvaguardar a divindade de Cristo, tantas vezes se mutilou, se desfez da humanidade de Jesus Cristo. Mas se Jesus Cristo não é verdadeiro homem, ele não pode, de fato, nos salvar. Se o motivo, em primeiro plano, da encarnação do Verbo é a salvação, é a redenção, é porque era necessário que ele assumisse todas as coisas, porque aquilo que não foi assumido não terá sido redimido. É uma formulação teológica fundamental para compreendermos o mistério da encarnação. Por que Jesus Cristo precisou se fazer homem para nos salvar? Exatamente porque ele veio assumir a nossa condição, colocar-se na nossa condição, para que ele, então, pudesse nos dar aquilo que nós perdêramos e nos conduzisse de volta para Deus. Então, em primeiro plano, podemos ver que a razão pela qual o Verbo se encarnou é o pecado, para nos redimir. Quando nós vemos, por exemplo, na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 10, lá São João afirma: Deus enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Na mesma carta, no versículo 14, ele diz: o Pai enviou o seu Filho como o Salvador da humanidade, como o Salvador do mundo. Na mesma carta, primeira de São João, no capítulo 3, não mais no 4, mas no 3, versículo 15, João afirma: ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. Né? Então, em diversas passagens, nós vamos vendo a motivação para Deus enviar o seu Filho ao mundo. E ainda podemos contar com a afirmação de um grande padre da Igreja, que é São Gregório de Nissa. Passo a ler brevemente a sua afirmação, que diz o seguinte: doente, a nossa natureza precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso nola restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Se pergunta ele. Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la uma vez que eu me encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz? Então, é nesse sentido, do que afirma aqui São Gregório de Nissa, que nós podemos entender que o nosso caos, a nossa mazela, a nossa doença, o nosso pecado, atrai a compaixão e a misericórdia de Deus. Não é? Isso é desde os primórdios. O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, diz que no princípio existia uma massa informe e vazia, e sobre este caos pairava o Espírito do Senhor. Então, desde os primórdios, a história de Deus com a humanidade é um deixar-se atrair pela sua indigência. A nossa precariedade, a nossa pequenez, a nossa fragilidade atrai o amor e a misericórdia, a compaixão de Deus sobre a nossa vida. Mas também podemos nos perguntar, mas o Verbo encarnou-se também para nos revelar o seu amor e nós o recebêssemos, né? Como a gente, por exemplo, lê lá em João 3,16, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado em Jesus Cristo. Então, o Verbo se encarna para nos revelar o amor de Deus por nós e que nós possamos, então, receber esse mesmo amor em nosso viver. O Verbo de Deus também se encarnou para ser o nosso modelo de santidade. Já que nós somos vocacionados, né, pelo batismo, a sermos santos e irrepreensíveis diante dos olhos do Senhor, como é possível a nós vivermos essa santidade que Deus espera, inspirando-nos, visualizando o nosso modelo em Jesus Cristo? Nesse caminho de sermos discípulos missionários de Jesus Cristo, só existe um modelo, o próprio Jesus Cristo. Ele é o único modelo de todos nós.
desde o senhor bispo até o último dos batizados, que foi batizado hoje ou ontem, todos somos convidados a olhar para Jesus Cristo e ter nele o nosso modelo de santidade, de busca de perfeição, de busca de elevação, digamos assim. Mas o Verbo também se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. E, na minha opinião, talvez essa seja a coisa mais bela da nossa experiência com Deus, do Deus cristão. Por quê? No convite que Deus nos faz a participarmos da natureza de Deus, natureza divina, nós então somos chamados a descobrir que nós temos uma vocação celeste, uma vocação para as coisas do alto. Por isso nós podemos falar de vocação à santidade. Santidade muitas vezes é compreendida de maneira muito equivocada no nosso meio, como se a santidade fosse uma inerrância, uma ausência de erros, uma ausência de defeitos, uma ausência de limites. Mas é próprio do ser humano ser limitado, ser defeituoso? Nós somos defeituosos de fábrica? Como é que a gente lida com esse elemento? Não é? A gente precisa ter muita consciência disso no nosso trabalho pastoral, na nossa missão de ser testemunhas e discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nós possamos entender as limitações uns dos outros. O que não significa ser conivente com o pecado alheio, mas significa ajudar o irmão a descobrir também ele aquilo que nós estamos buscando descobrir na nossa vida em primeiro lugar. Então, o agente pastoral não é um super-homem nem a Mulher Maravilha, né? Assim, mas você é tão pecador quanto todos os outros que você é chamado a servir e evangelizar através da missão que você exerce. Mas você é chamado a já ter descoberto que o Verbo se fez carne para te convidar a participar da natureza divina. E aí nós temos uma citação da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, onde diz o seguinte: pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, filho do homem. É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo, e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Então, o Verbo se faz carne para nos convidar a entender que nós recebemos a filiação divina através do Verbo que se fez carne, e nós também somos convidados a nos tornarmos filhos de Deus. Aqui está certamente, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto mais fundamental da nossa experiência de igreja. Nós descobrirmos e sempre de novo voltarmos a esta necessidade que é fundante. Qual é a nossa identidade? Aonde reside a nossa identidade cristã? Aonde reside a nossa dignidade, se a gente quiser falar numa palavra com um cunho até mais sociológico? A nossa dignidade reside nesse mistério de que nós somos filhos de Deus. Se nós batizados, e se cada batizado, cada batizada, tivesse plena convicção desta verdade, do alcance desta verdade, da profundidade desta verdade, nós estaríamos num outro nível de ser igreja. Porque partindo dessa dignidade que nos irmana a todos, nós somos chamados, então, a entender todo o restante. Tudo se funda neste fato, no fato de que Deus nos fez seus filhos, por pura graça. Não é mérito nosso. Então, no fundo, a encarnação, ela visa a nos elevar às alturas celestes, ao nível de Deus, restaurando a nossa vocação perdida lá naquele pecado inicial dos nossos primeiros pais. Mas o que significa, então, encarnação propriamente? Por encarnação, nós entendemos o mistério pelo qual o Verbo divino, o Verbo com V maiúsculo, que é o Verbo de Deus, se fez homem, assumindo em tudo a natureza humana, menos o pecado. Então, Jesus não parecia homem, Jesus não era mais ou menos como nós, Jesus não viveu parcialmente a nossa vida. Ele viveu a nossa vida em plenitude, integralmente. Não houve nada na nossa existência que ele não tenha assumido. Ele assumiu todas as coisas, ele só não cometeu pecado. Mas a gente pode, inclusive, de uma maneira muito ousada, São Paulo vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, em nosso lugar. Não é? Então, ele se faz, porque quando ele morre na cruz,
Quem morria na cruz era o malfeitor, era um condenado, era um maldito. Ele se faz maldição para nos dar a sua bênção. Olhem o mistério do amor de Deus que se revela plenamente em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos encarnação, tecnicamente, o que é que nós queremos dizer? Por encarnação, entende-se o mistério pelo qual o Verbo divino se fez homem, assumindo em tudo a natureza humana, menos o pecado. Sem ter pecado, Deus o fez pecado por nós. Como canta o hino da carta aos Filipenses, por exemplo, Filipenses 2, de 6 a 11, existindo em condição divina, ele não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se a si mesmo e assumiu a condição de escravo, fazendo-se igual aos homens, semelhante aos homens, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso e mais sublime, acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre nos céus, na terra e nos infernos, todo joelho e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus Cristo, existindo em condição divina, como fala São Paulo aos Filipenses, ele não vive essa condição como um privilégio ao qual ele se agarra e não quer que ninguém participe disso, mas, pelo contrário, ele aceita entrar na história pelo mistério da encarnação para poder nos elevar com ele. Então, Jesus se faz solidário conosco para que nós possamos ser solidários com ele na glória igualmente. Ao longo dos séculos, então, tentou-se negar a humanidade de Cristo, gerando uma compreensão equivocada do mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Ele é filho por natureza e não por adoção. Jesus não foi adotado depois que nasceu de Maria. Jesus é essencialmente filho de Deus, que a sua origem está em Deus. E ele é, desde sempre, filho de Deus. Não houve um tempo em que Jesus não existisse como filho de Deus. A condição dele na Trindade é sempre a condição de filho, gerado eternamente pelo Pai. Não é? Então, ele é filho por natureza e não por adoção. Ele é, de fato, é homem por ter nascido de mulher sob a lei, como nos falava Gálatas 4:4. Por outro lado, nós também confessamos que ele é consubstancial ao Pai. Se por um lado nós afirmamos a perfeita humanidade de Cristo, por outro lado nós afirmamos a perfeita divindade de Cristo. E isso vem para nós expresso no credo niceno-constantinopolitano, quando nós rezamos: consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Então, essa consubstancialidade, esse ser da mesma substância do Pai, é a fundamentação teológica do dado revelado de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Não é um semideus, com aparência de Deus, assim como não é uma aparência de ser humano, é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, toda vez que a gente costuma dizer, eu costumo ensinar aos meus alunos de Cristologia, e digo a vocês hoje, que nós temos na fé cristã diversas tensões ou diversos paradoxos. O que isso quer dizer para nós? Nosso desafio na teologia, na nossa profissão de fé, no anúncio da vivência da nossa fé cristã, é equilibrar estas tensões. Qual é a primeira tensão fundamental da fé cristã? Nós acreditamos que Deus é uno e, ao mesmo tempo, ele é trino, não é assim? Deus é uma unidade, mas ele, ao mesmo tempo, é uma trindade de pessoas. Como é que isso se explica pela razão? É quase inexplicável. É por isso que essa é uma verdade de fé. Não é assim? Mas isso é uma tensão que a gente precisa equilibrar. Quando nós tratamos do mistério de Jesus Cristo, qual é a tensão a ser equilibrada? Diversas. Como é que pode uma pessoa ser uma única pessoa que, ao mesmo tempo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Conseguimos, talvez, lendo os evangelhos, consultando a história, ver claramente a humanidade de Jesus Cristo. Jesus que senta à beira do poço ao meio-dia e depois de uma longa caminhada, qualquer um ao meio-dia tem calor, tem sede. Jesus que sente fome. Jesus que sente cansaço. Jesus que sente tristeza. Jesus que se compadece.
Jesus que tem amigos, não é? Então, nós vemos a humanidade de Jesus sendo desenhada nos evangelhos, nos diversos episódios, mas, ao mesmo tempo, esses episódios vão, pouco a pouco, revelando a outra identidade que ele também possui, a identidade de ser o Filho de Deus, não é? De ser divino. Então, ele é plenamente humano, mas ele é plenamente divino. Então, toda vez que a gente afirma demais a humanidade, ou afirma demais a divindade em detrimento de uma das duas realidades, nós estamos correndo o grave risco de cair numa heresia, né? Uma heresia é a gente dizer uma verdade parcial de um mistério total. É a gente pegar uma parte e considerar aquela parte o todo, né? Uma heresia, a gente cair, a gente, para usar uma imagem, é sair fora dos trilhos. Quando o nosso trem está descarrilhado, você cometeu uma heresia, né? Então, nós não podemos afirmar demais nenhum dos polos. Nós somos convidados a manter constantemente em equilíbrio os polos em tensão próprios da teologia e da cristologia. Então, toda vez que a gente acaba desequilibrando esse discurso, nós acabamos por mutilar o mistério sagrado e Jesus Cristo deixa de ser quem ele de fato é para se tornar quem nós queremos apresentar que ele seja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no anúncio de Jesus Cristo para a gente não reduzir Jesus Cristo a uma personagem que não é Jesus Cristo totalmente, certo? Por isso é importante estudar, né? Então, houve o problema também daqueles que eram os monofisitas, para os quais, após a união entre divindade e humanidade em Jesus Cristo, prevaleceria uma das naturezas, o que é um absurdo, certamente. E contra isso, a igreja teve de desenvolver, no concílio de Calcedônia, lá em 451 da era cristã, esta verdade que nós hoje confessamos com naturalidade, mas que é fundamental. Em Jesus Cristo encontra-se uma única pessoa e duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Duas naturezas em uma só hipóstase, em uma só pessoa, sem confusão, nem separação, sem mudança e sem divisão. A união entre humanidade e divindade em Jesus Cristo não gera um terceiro sujeito que é misto de homem e Deus. Não é isso. São duas naturezas que estão uma unida à outra, sem confusão, nem separação. Estão unidas, mas não se confundem. Elas não se mudam uma na outra e nem se dividem. Mas a composição, entre aspas, essa palavra não é muito boa, mas para a gente poder compreender bem, é a unidade das duas naturezas numa única pessoa e pelo mistério da união hipostática, tá certo? Ou seja, na única pessoa, na única hipóstase, na única pessoa de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, existem duas naturezas, sem confusão, nem separação, sem mudança e sem divisão. Bem, acho que está muito claro até aqui que Jesus Cristo vem como remédio para o pecado. A própria Sagrada Escritura atesta isso de diversas maneiras, a tradição da igreja foi nessa direção em muitos momentos, mas nós podemos nos fazer ainda uma pergunta: e se os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não tivessem cometido o pecado? Será que o Verbo teria se encarnado? Será que nós confessaríamos o mistério da encarnação? Isso foi um levantamento feito lá nos primórdios da igreja, não é? E a igreja, desde então, desde o século III até hoje, ela continua afirmando que é possível explicar a encarnação por esses dois vieses. O primeiro viés que a gente viu até agora, que é o fato de que, entendo o homem pecado, o Verbo se encarna para remediar esse pecado. Por outro lado, Santo Irineu de Lyon, um bispo que foi muito importante nos primórdios da igreja, logo depois ali da era apostólica, ele foi alguém que desenvolveu uma longa reflexão teológica e muito importante até hoje, que nos deu substrato para muitas reflexões posteriores. O que ele vai dizer para nós? Ele vai dizer que, mesmo que não houvesse o pecado, o Verbo também teria se encarnado. Mas qual é o motivo para o Verbo se encarnar se não tivesse existido o pecado? É o que nós chamamos, tecnicamente, de um mistério da recapitulação.
que é o mistério da recapitulação? Se você pegar a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículos 3 ao 14, nós ali vamos ver que São Paulo canta nesse hino essa verdade de que, mesmo não havendo pecado, Cristo, o Verbo, teria se encarnado para encabeçar, para recapitular a obra criada a partir do seu protótipo e do seu modelo, o Verbo divino. Então, ele ali diz que especialmente no versículo 10, ele afirma, para levar o tempo, lembra que a gente começou falando de uma linha do tempo, onde tínhamos o início dos tempos, o desenrolar dos tempos, uma plenitude dos tempos. Depois da plenitude dos tempos, começa, então, os tempos finais, os últimos tempos, né? A consumação dos tempos, até esta consumação final que vai acontecer na parousia. Certo? Então, no versículo 10 ele afirma, para levar o tempo à sua plenitude, há de em Cristo encabeçar. Esse termozinho que São Paulo utiliza, no original do texto grego, significa isso, recapitular. Caput, em latim, é cabeça, né? Recapitular é colocar a cabeça de novo naquele lugar. Então, colocar a cabeça no seu devido lugar, ajustar novamente esse corpo. Uma das imagens que São Paulo utiliza para falar da igreja é que a igreja é o corpo místico de Cristo. Esse corpo tem uma cabeça e tem os membros. Quem é a cabeça do corpo de Cristo? O próprio Cristo. E nós somos os seus membros, né? Assim. Então, para levar o tempo à sua plenitude, há de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Com isso, justifica-se que cada sílaba, cada palavra, cada obra da criação, em Cristo, ganha um sentido unitário, um sentido de completude. É aquilo, né? Para o cristão não existe acaso, existe providência. Nós não somos fruto de um acaso, nós não somos fruto de um acidente, nós somos fruto do amor de Deus, que é providente, bondoso, generoso, né? Então, é por isso que o opositor de Deus é exatamente aquele que faz o contrário. Como é que se chama o inimigo de Deus? Diabo, né? Assim, diabolos, em grego, é aquele que divide, aquele que separa. Tudo que o inimigo deseja fazer é separar a cabeça do seu corpo. O inimigo de Deus quer que nós nos separemos da nossa cabeça, que é Cristo. E por isso ele vai gerando a divisão, semeando a discórdia, para que nós percamos esse traço identitário fundamental de sermos filhos no Filho. Por isso que, então, Jesus Cristo se encarnaria, o Verbo se encarnaria, melhor dizendo, em Jesus Cristo, mesmo que não tivesse acontecido o pecado, para que pudéssemos, então, ver a unificação por excelência, que é o Verbo de Deus, e todas as coisas do céu, da terra, pudessem, então, ser encabeçadas por ele. Ele é o primogênito de toda a criatura. Ele vai ser o primogênito dentre os mortos. Ele vai ser o primogênito na ressurreição. Ele vai ser o primeiro em todas essas realidades. Porque a partir dele, então, agora, voltando àquele início da nossa conversa aqui de hoje, Deus faz uma aliança, essa aliança é rompida em diversos momentos. A tentativa de Deus ao longo do Antigo Testamento até no Novo Testamento é reconduzir o homem ao seu projeto inicial, e esse projeto alcança êxito somente em quem? Em Jesus Cristo. Então, o projeto de Deus alcança êxito em Jesus Cristo, e ele passa, então, a ser o cabeça, o primogênito, o primeiro, o modelo, o protótipo, segundo o qual cada cristão é chamado a viver a sua vida igualmente. Então, aquilo que Jesus passa, ter experimentado o sofrimento, a dor, a morte, tudo aquilo que é propriamente humano, a tentação, o peso da cruz, do sofrimento, é, para nós, a certeza de que tudo aquilo que nós vivemos igualmente nesse sentido tem em Cristo seu sentido. No fundo, aqui fica um adendo importante antropológico para nós. Quando nós entendemos o sentido das coisas, a gente consegue suportar qualquer como. A gente só desiste de alguma coisa quando a gente não sabe o sentido daquilo. A gente desiste de viver
quando nós perdemos o sentido da vida, né? Quando a vida não faz mais sentido. Então, qual é o sentido de eu ser quem eu sou, de viver a vida que vivo? Qual é o sentido mais profundo de você ser esse agente de pastoral, essa pessoa, esse cristão, essa cristã? Qual é o sentido da missão que você é chamado a realizar na sua igreja, na sua comunidade paroquial, dentro das realidades que você vive? Qual é o sentido de viver a vocação que você vive, seja ela matrimonial, seja ela de solteiro, de jovem, de adulto, de ancião, seja ela qual for? Qual é o sentido? Qual é o porquê? O para quê disso? Então, nós entendemos o sentido, e Cristo, então, vem nos dar o sentido a cada uma dessas coisas, nós, então, conseguimos superar e suportar toda e qualquer trajetória. Não é? Então, a gente precisa redescobrir o sentido, e quem dá sentido é o Cristo. No fundo, é a experiência que nós acabamos de ouvir no último domingo, no relato do Evangelho da Samaritana. Aquela mulher, Jesus se faz sedento para entrar na sede dela, e entrar na sede de cada ser humano, e para nos revelar a nossa verdadeira sede. Nossa verdadeira sede é sede de sentido. É sede de amar e ser amado. É sede de, em sendo amado, ser capaz de amar. Aquela mulher que não tinha, estava no sexto marido porque ela ainda não havia conhecido, de fato, a verdade. E assim, nessa imagem dos 6 com os quais ela tinha se relacionado, está exatamente a imagem do nosso coração, que está sempre em busca, sempre procurando aqui e acolá, e às vezes de maneira errante, as respostas mais profundas para os nossos questionamentos mais fundamentais. Quando nós encontramos a resposta, que é Cristo, então nós somos decepados, né? A nossa sede é saciada de verdade. É somente quando nós encontramos Cristo que nós entendemos, então, verdadeiramente qual é o sentido do nosso caminhar, do nosso existir, do nosso viver nesse tempo, nessa história. Então, Jesus Cristo, então, vem para ser a plenitude da revelação e para ser a consumação de toda a história, levar a história à sua consumação. Portanto, a economia cristã, ou seja, a revelação em Jesus Cristo, é nova e definitiva. Se estabelece a nova e eterna aliança, não é isso que a gente diz na Santa Missa? Que jamais passará. E não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo também se revela, segundo os documentos da Igreja, ele se encarna, melhor dizendo, para nos fazer entender o mistério da nossa existência, da nossa vida. Então, a Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, aliás, acho que é importante, né, ter contato com esses textos. Então, se você tiver a oportunidade, depois dos encontros que vocês estão tendo, aprofundar a leitura desses textos, na medida do possível de cada um, é muito belo, porque tem muito de espiritualidade, tem muita teologia, é verdade, mas tem muita espiritualidade também por trás desses textos, que vão dar a vocês também condições de poderem falar com propriedade nas formações, nas palestras, na evangelização, né? E até mesmo na defesa da nossa própria fé, na justificação das razões do nosso crer. Por que nós cremos desse modo? Nós precisamos conhecer para amar melhor, né? Assim, por que você está, depois de um dia de trabalho, se dispondo a escutar esse padre longamente aqui falando com você esse tempo todo, se não for para que a gente possa conhecer melhor e amar mais e melhor Jesus Cristo, a sua igreja, e colaborar melhor na missão da igreja, né? Assim, esse é o intuito da nossa formação, né? Então, o mistério, a Gaudium et Spes, que é esse documento do Vaticano II, afirma no número 22 uma coisa lindíssima, que é o seguinte: na realidade, o mistério do homem, só no mistério do verbo encarnado, encarnação aí, se esclarece verdadeiramente. Então, a nossa vida, ela encontra sentido na vida de Cristo. Ele dá sentido ao nosso viver. Adão, o primeiro homem, era efetivamente apenas a figura do futuro, isto é, de Cristo Senhor. Já Cristo, que é chamado por São Paulo o novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo. Então, ao nos depararmos com Jesus Cristo, né, a gente é chamado a descobrir quem, afinal de contas, nós somos. De que modo? O que já existe de Cristo em mim e o que está longe de existir de Cristo em mim? É um termômetro. O confronto com Jesus Cristo, preciso rezar, preciso frequentar Jesus Cristo na palavra, na missão, na vivência da comunidade.
Porque essa é a instância objetiva contra a qual eu preciso me confrontar para poder ver, eu estou no caminho ou estou nos atalhos? Eu estou indo na direção justa ou estou equivocado, estou errado? Porque nós podemos nos enganar também, não é assim? Então, Jesus Cristo precisa nos ajudar sempre de novo a entendermos quem nós somos e nos revela a nossa vocação sublime. Não é por isso de admirar que as verdades que se dizem neste documento tenham nele, em Cristo, a sua fonte e nele atinjam a sua plenitude. Então, São Paulo vai dizer ainda na carta aos Colossenses que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, né? E Jesus que vai dizer depois para Filipe pede a ele, quando ele está se despedindo no capítulo 14 de João, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Jesus responde para Filipe? Filipe, há tanto tempo estou convosco, ainda não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Não é assim? Na face de Jesus, nós conhecemos o Pai dele e o nosso Pai. Temos acesso a essa revelação. Então, precisamos estar em Jesus para conhecermos nele, com ele, por ele, o nosso Pai. Né? Ele é o homem perfeito. E ele restitui a nós, filhos de Adão, a semelhança divina que foi deformada desde o primeiro pecado. Então, já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída, como nós vimos acima, por isso mesmo, também em nós foi ela elevada a uma sublime dignidade. Então, só pelo fato de sermos filhos de Deus, nós temos uma altíssima dignidade que não pode ser roubada, negligenciada por nada. Nenhum pecado, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação, nenhuma circunstância pela qual nós possamos vir a passar, podem arrancar de nós esse traço identitário. Isso é muito belo. Ter a convicção de que ninguém pode tirar de mim o dom da filiação divina. Eu sou filho amado, você é filha amada, filho amado de Deus, e ninguém tem o poder de te tirar isso. Né? Isso é belíssimo, de a gente poder viver, crer e anunciar aos nossos irmãos. Por isso mesmo, também em nós, ela foi elevada a uma sublime dignidade. Por quê? Pela encarnação, o Filho de Deus uniu-se, de certo modo, a cada ser humano. Trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano, e nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, nós somos convidados a contemplar o mistério do encarnado, não esvaziar isto, não é? A entender bem esta verdade de que ele é verdadeiramente Deus, mas ele é verdadeiramente homem, não é? E essa identidade divina que se revela na identidade humana, juntamente com a identidade humana, na única pessoa do Verbo encarnado, Jesus Cristo, é algo que sempre de novo podemos redescobrir a sua riqueza, porque é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte inesgotável. A gente sempre de novo precisa voltar a ele e recomeçar a partir dele, né? Aliás, esse é um constante apelo que nos últimos 23 anos, 25 anos, os papas têm feito a nós, e o Papa Francisco atualmente nos convida também a essa postura. Recomeçar sempre de novo a partir de Cristo. Não temos que nos perguntar qual é a igreja que nós queremos, qual é a missão que nós pensamos, qual é a necessidade que nós... É perguntar qual é a igreja que Deus quer, qual é a igreja que Jesus quer, qual é a missão que Jesus espera que nós realizemos, de que modo Jesus quer que nós nos comportemos. Né? Para finalizar, nós poderíamos muito bem trazer aqui aquela bela canção tão conhecida, certamente, de nós todos, do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Né? Esse é o nosso objetivo de vida, alcançarmos esse nível. Né? E nós temos, então, o arco da existência, desde o dia que a gente nasce e toma consciência de quem nós somos, até o nosso último suspiro, para a gente poder ir encarnando também na nossa vida o mistério que é revelado a nós plenamente em Jesus Cristo. Então, eu encerro por aqui,
a minha fala, Padre Carlos Magno, e abro brevemente para qualquer pergunta, esclarecimento que a gente consiga ainda fazer nesse instante. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção.